Olá, então hoje a gente vai aprender a importar do Power Query arquivo de CSV. São formatos de dados, pode ser dentro do Excel ou até dentro de um arquivo de texto, sem formatação nenhuma. Então os dados são separados por algum tipo de delimitador que separa uma coluna de outra. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês, vou mostrar qual o arquivo que a gente vai importar. Então se vocês olharem lá na pasta importar e transformar dados CSV, vocês vão ter o arquivo lá dados.csv. Eu vou abrir aqui. Então perceba que a gente abriu no Excel e aqui ele tem aqui um título e um cabeçalho e data, valores, né? Tudo separado por vírgula. Então olhando aqui a gente sabe que o delimitador dele de separar uma informação do outro é vírgula. Tá? Então isso facilita também. Geralmente o Power Query identifica automaticamente qual que é o delimitador que separa uma informação da outra. Tá? Perceba então que aqui é tudo uma linha só. Né? Então vamos ver aqui no final, como é que está no final. Aqui a gente tem que prestar atenção também quando a gente vai importar esses dados, todos os detalhes dos nossos dados de origem. Por exemplo, deixa eu já direto para o final aqui. Opa. Aqui, ó. Então ele tem aqui uma linha grande total, que é o total. Então nós temos que tratar esse final também, que a gente não quer o total, né, importar assim dessa forma também. A gente vai fazer um total com uma soma depois, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, então vamos abrir o nosso queridinho Excel. Então no Excel 2016 e no Excel, no Office 365, Excel 365, nós temos na guia dados aqui o grupo obter e transformar, tá? E tem uma opção já aqui de texto CSV, ou obter dados de arquivo CSV. Se você está usando a versão 2013 e 2010, você vai ter uma guia lá depois da aula que você viu como instalar, né, o Power Query, você vai ter uma guia escrito Power Query. Dentro dessa guia você tem essa opção aqui também, de importar de arquivo CSV. Legal? Então procurem lá a pasta do nosso exercício, está na descrição do vídeo. Eu vou importar esse arquivo então, dados.csv. Então vai abrir essa janela aqui, onde vocês podem perceber que ele já encontrou automaticamente qual que é o delimitador que separa uma coluna, uma informação da outra, certo? Então ele já achou aqui, encontrou a data, conta, departamento e soma, já ele separou os valores e encontrou o delimitador, vírgula. Então a origem do arquivo ele bota aqui no formato 12520 para o ocidental, mas se for aqui em português ele vai estar o TF8, tá? Então ele teria dessa forma aqui. Então quando o Unicode aqui, né, o 65001. Então quando não funcionar por europeu, você usa o 65001, que na maioria dos casos vai ajudar também, principalmente quando tiver acentuação. Então quando tiver acentuação, você tem que mudar isso aqui. Legal? Nós temos a opção aqui carregar e transformar dados. Carregar ele vai gerar uma tabela dentro do Excel, que não é o que a gente quer tratar esses dados agora primeiro. E a gente vai clicar aqui em transformar dados. Clicando em transformar dados, ele vai abrir essa nossa janela que é o Power Query Editor. Legal? Muito bem. Então olha só, percebam então que a gente tem a primeira linha, nós temos os cabeçalhos e depois os dados em si. O que a gente precisa fazer primeiro é eliminar esse cabeçalho. Então, essa primeira linha aqui. E para isso nós temos aqui a opção na guia página inicial, remover linhas principais. Então vou clicar no número de linhas 1 e vou clicar em OK. Muito bem. E agora eu quero também, olha só, eu tenho a coluna 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho esses nomes de cabeçalhos, né? Eu tenho que promover eles como cabeçalho porque eles não são dados em si. Então eu tenho que promovê-los. Mas primeiro eu vou eliminar essas duas colunas aqui, vou segurar a tecla Ctrl, né, clicar nas duas e clicar simplesmente em Delete, que são duas colunas em branco, a gente não precisa dela, correto? Muito bem. Lembra então que lá no final nós tínhamos, se clicar aqui nessa flecha aqui, um grande total. Se eu pegar aqui, carregar mais, ele vai pegar aqui grande total. No caso aqui eu quero tirar o grande total. Clicar em OK. Muito bem. Vamos verificar aqui, carregar mais. Então, se ele aparecesse aqui uma linha escrito blank, a gente poderia vir aqui
em remover vazio, mas não é o caso, né? Botão direito aqui a gente poderia aqui remover duplicatas e substituir erros ou valores, mas no nosso caso aqui está tudo certo agora. A gente não tem mais a última linha, grão total. O que a gente faz agora, esse cabeçalho a gente vai promovê-lo, então a gente vai clicar aqui na guia transformar, usar a primeira linha como cabeçalho. Vamos clicar, então olha só, agora sim eles estão como cabeçalho e ele já alterou o tipo de dados aqui conforme ele já conseguiu identificar. No nosso caso aqui, data, ele conseguiu identificar. A conta, a count, né, ou conta e departamento, ele identificou como números, a gente poderia deixar como texto também. E também nós temos aqui soma de valor, que são os valores. Perceba então como é uma moeda americana, ele não transformou como moeda. Se vocês pegarem e olhar aqui, ele está como tipo texto. E o que a gente precisa fazer agora é nós vamos mudar esse tipo de dado. Então, como é uma moeda americana, uma solução bem legal do Power Query, a gente usará a localidade para identificar esse tipo de dados. Então, olha só que legal. Eu vou clicar em ABC, serve para data também, quando ele não consegue identificar data. Eu vou clicar aqui que eu posso selecionar o tipo de dado. Eu vou pegar aqui essa opção aqui, ó, usando a localidade. Então, eu sei que é uma moeda americana. Então, ele vai abrir uma janela. Então, eu vou pegar o tipo de dado. Ela é uma moeda. Então, é o tipo de dado que eu quero que ele transforme, usando qual localidade? O da origem, que tem essa informação, a moeda que é americana. Então, eu vou procurar aqui em inglês, Estados Unidos, e vou clicar em OK. Então, olha só, ele já alterou o tipo de dado para moeda, vocês conseguem ver esse símbolo aqui. Ele já encontrou aqui e transformou para todos os valores. Os que tinham parênteses, ele colocou como negativo, e o que não tinha parênteses, ele deixou como positivo. Então agora os nossos dados estão tratados, limpos e prontos para a gente usá-los para imprimir, para criar um relatório ou criar um dashboard. Perceba que no lado direito aqui, então, ele fica gravado todos os passos, desde a fonte, olha só, ele veio assim e ficou desse formato aqui. Então perceba que nós temos um passo aqui, ó, tipo alterado no começo, que ele não fez nada, né? Ele botou tudo como um texto, na verdade. A gente pode deletar esse passo aqui que não vai influenciar em nada, ok? Então, ficou aqui o nosso arquivo limpinho. Se a gente clicar agora em opção fechar e carregar, ele vai gerar uma planilha aqui, uma tabela já tratada junto. A gente pode criar uma tabela dinâmica, a gente pode criar fórmulas ou simplesmente imprimir esses dados agora que eles estão prontos, tratados, utilizando o Power Query. Até a próxima aula.